Vamos tratar daquela famosa história dos gafanhotos, devoradores, destruidores, migradores, cortadores e etc. Será que esses destruidores, cortadores, migradores e etc., será que eles têm realmente ligação com o dízimo? Bem, eu fazendo a pergunta dessa, as irmãs já conhecem o tipo da pregação, já deve saber que ao final dessa pregação eu vou dizer que não tem. Como as irmãs já sabem o resultado da pregação, agora cabe a mim mostrar na Bíblia que o que eu estou falando é verdade. Vamos ler em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, a sua palavra, e somente a sua palavra, sem adultério, porque Deus não tem parte com o pecado nem com o mal, mas somente com a sua palavra. Livro de Joel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ler o capítulo 1, capítulo de número 1, até o final. Não é um capítulo tão grande. Joel, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim o seguinte: em honra ao único Deus que existe, Jesus Cristo. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, dizendo o seguinte: ouçam isto, líderes, ouçam todos os que vivem na terra. Já ocorreu algo semelhante a isto em seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos a respeito dele, e que eles contem aos filhos deles, e que estes contem à geração seguinte. O que foi deixado pelo gafanhoto, pelos gafanhotos cortadores, será comido pelos gafanhotos voadores. O que os gafanhotos voadores deixaram será comido pelos gafanhotos devoradores. O que os gafanhotos devoradores deixaram, será comido pelos gafanhotos destruidores. Despertem, bêbados, e chorem, lamentem, todos vocês que bebem vinho, pois o suco da uva será tirado de sua boca. Minhas irmãs, até aqui por enquanto. A primeira diferença que a gente nota, na minha leitura, no que eu li, é o nome dos castigos de Deus. Eu não sei por que razão as Bíblias mais atuais, elas retiraram o nome gafanhoto do texto. O texto que eu estou usando aqui é um texto, como é o Velho Testamento, eu estou usando um texto tirado dos manuscritos que são usados pelos judeus. Correto, correto. É um texto já antigo, que é lido em sinagoga. Então, todas as vezes que eu estou lendo aqui o Velho Testamento na minha Bíblia, eu estou lendo como se fosse um rolo que é lido nas sinagogas. É a mesma tradução. É a mesma tradução. E por ser um texto antigo, ele tem algumas diferenças das Bíblias de hoje em dia, como o Almeida Revista Corrigida, como o NVI, a nova tradução, é, nova tradução brasileira, nova tradução vivente, NTLH, nova tradução de hoje, né? A primeira coisa aqui que a gente nota diferente na minha leitura é que eu estou falando assim, olha, gafanhoto devorador, gafanhoto destruidor, gafanhoto voador. Ao passo que na maioria das outras Bíblias não tem o nome gafanhoto, só tem cortador, devorador, destruidor e etc. Isso é algo muito grave que a gente não pode ignorar, porque a impressão que dá, quando o texto não explica para nós que são gafanhotos, o texto dá a impressão, quando a gente tira o nome gafanhoto, quando a gente diz assim, olha, o que os destruidores deixaram, os voadores vão destruir. O que os destruidores deixaram, os migradores vão destruir.
Então, não dá a impressão que é gafanhoto, dá a impressão que são demônios, né? São coisas espirituais. Mas não. O texto aqui, que foi preservado por gerações dos judeus e que foi usado como base para ser feito as Bíblias que a gente tem hoje em dia, as mais famosas, o texto diz claramente que são gafanhotos. Então eu não entendo por quê, talvez eu entenda, talvez você também entenda por quê, mas eu, sinceramente, eu não entendo por que retirar o fato de que Deus está falando de gafanhotos. Não foi muito bem. Agora, saindo da tradução, indo para o texto, como o texto é, Deus está dizendo assim, olha, por meio do seu servo Joel, ouçam isto, líderes e todos os povos que vivem na terra. E Deus começa a dizer que, geração após geração, essa história tem que ser contada, porque o que está acontecendo é que todos os tipos de praga estão vindo sobre a colheita do povo. Correto? Correto. E aí Deus começa a dizer assim, ó, despertem bêbados e chorem, lamentem todos vocês que bebem vinho, pois o suco da uva será tirado de sua boca. Versículo número 6. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu minha terra. Seus dentes são como os dentes de leão, suas presas são como as de uma leoa. Ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas. Ele as desguarneceu, tirou-lhes a casca e deixou seus galhos brancos. Minhas irmãs, Deus começa a dizer que os bêbados devem lamentar, porque, obviamente, há uma praga nas lavouras, nas plantações, e por isso será tirado o vinho. Mas agora Deus começa a fazer uma comparação no versículo de número 6 ao 7. Ao longo da Bíblia, Deus sempre compara o seu povo com uma vinha, com uma videira. E aproveitando que estamos falando de vinho e falando de bêbados e falando de suco de uva, Deus ele começa a falar de Israel e da Babilônia ao mesmo tempo em que está dando essa profecia de que as pragas elas estão tomando conta das plantações. Versículo de número 6 novamente. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu minha terra. Seus dentes são como os dentes do leão, suas presas são como as de uma leoa. Todos nós sabemos aqui que Israel foi invadida pela Babilônia, correto? Correto, pelos assírios, né? Pois muito bem. E, por incrível que pareça, o leão e a leoa são símbolos da Babilônia, são símbolos da Síria. Então vejo que é uma clara comparação de Deus aqui, dizendo que uma nação poderosa e inumerável invadiu a terra dele, e seus dentes são como os de um leão e suas presas são como de uma leoa. E o que é que essa nação fez com Israel? Versículo número 7. Ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas. Ele as desvaneceu, tirou-lhes a casca e deixou seus galhos brancos. Essa videira aqui é a mesma da parábola de Jesus, quando ele diz assim no livro de Lucas, que havia um dono de uma fazenda que tinha uma figueira plantada entre as videiras. E ele plantou, ele cuidou dela e ele viu que ela não dava fruto. Então ele falou assim: plantei essa planta aqui, essa árvore aqui, ela não está dando fruto, eu vou cortar ela, eu vou acabar com ela. Para que ela ficar desgastando o solo se ela não dá fruto nenhum? Mas aí vem um servo e diz: não, Senhor, espera um ano mais. Nesse ano que o Senhor estiver esperando, eu vou regar, eu vou colocar adubo, eu vou cuidar dela e vou podar dela. Se ela der fruto nesse ano, no final desse ano, tudo bem. Se ela não der fruto, o Senhor pode cortar. Joel, versículo número 7. Ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas. Ele as desguarneceu, tirou-lhes a casca e deixou seus galhos brancos.
Na parábola de Jesus, ele é o servo do Senhor, o Senhor é o dono da figueira entre as vinhas, e Jesus está intercedendo pela figueira entre as vinhas, para que Deus não a destrua, mas que ele faça um sacrifício e que ela, se ela decidir dar fruto, tudo bem, se ela não decidir, que ela seja cortada, ou seja lançada no inferno. No livro de Ezequiel também Deus compara com uma videira. No livro de Jeremias, Deus compara Israel com a videira. No livro de Isaías, Deus compara sempre com a videira. Então aqui em Joel não seria diferente. A Babilônia reduziu minhas vinhas a nada. Essa nação poderosa reduziu minhas vinhas a nada. Minhas figueiras foram despedaçadas. Ele a desguarneceu, tirou-lhes a casca e deixou seus galhos brancos. Agora perceba que o assunto que é o central desse texto aqui pelos pregadores é o dízimo, né? Versículo de número 8. Lamente como a virgem veste o pano de saco pelo marido de sua juventude. A oferta de grãos e de bebidas foi eliminada da casa do Senhor. Os sacerdotes lamentam, os que servem ao Senhor. Ponto. Versículo de número 9, do primeiro capítulo de Joel, Deus fala o seguinte: a oferta de grãos e de bebidas foi eliminada da casa do Senhor. Os sacerdotes lamentam, os que servem ao Senhor. Perceba aqui que o Senhor já avisou que tudo foi devorado pelos gafanhotos. Todos os tipos de gafanhotos. E agora Deus, depois desse dado, que os gafanhotos devoraram tudo, ele diz que os bêbados estão sem vinho. Ele diz que uma nação invadiu o seu povo e despedaçou tudo. Perceba que Israel, ela não só foi saqueada pelos gafanhotos, mas também pela Babilônia. Correto? Correto. Os bêbados já não têm mais vinho, porque não tem uva, e o resto foi tudo destruído. Então agora o Senhor, no capítulo número 9, diz o seguinte: olha, a oferta de grãos e de bebidas foi eliminada da casa do Senhor, os sacerdotes lamentam, os que servem ao Senhor. Obviamente, com tudo arruinado, não se podia levar oferta nenhuma. Lembra que eu já expliquei aqui que o dízimo, a maioria das ofertas, grande maioria das ofertas, não podia ser dada em dinheiro? E o dízimo realmente não podia ser dado em dinheiro em hipótese nenhuma. Algumas ofertas poderiam ser dadas em dinheiro, mas o dízimo em hipótese nenhuma. Então veja aqui que o fato é que não tem mais oferta de bebida nem de grãos na casa do Senhor. Mas perceba que a culpa não é porque o povo deixou de trazer por livre e espontânea vontade. Perceba que aqui já está tudo destruído. Gafanhoto de um lado, Babilônia do outro e o povo sem nada. Os pastores eles pegam esse texto aqui e eles dizem que os gafanhotos vieram porque o povo não dava o dízimo. Então, se você der o dízimo, o devorador, o destruidor, o cortador, o migrador, nada disso vai chegar nas suas finanças, porque você é um dizimista fiel e o dízimo ele provê proteção financeira. Só que perceba aqui que a oferta foi eliminada da casa do Senhor justamente depois que os gafanhotos devoraram tudo. Vou ler o versículo número 9 e vou seguir os próximos versículos para vocês entenderem como é que Deus explica as situações dos campos e que seria impossível que o povo dizimasse ou desse qualquer tipo de oferta desse jeito. Veja assim, olha. Versículo número 9. A oferta de grãos e de bebidas foi eliminada da casa do Senhor. Os sacerdotes lamentam, os que servem ao Senhor. Os campos estão arruinados, o solo lamenta, pois os grãos foram destruídos, o vinho novo secou e o azeite de oliva é insignificante. Então veja
Os campos estão arruinados, o solo lamenta, pois os grãos foram destruídos. O vinho novo secou e o azeite de oliva é insignificante. Veja que o texto ele não culpa em nenhum momento o povo por estar faltando com os dízimos ou com as ofertas. Mas o fato é que aqui o povo deixou de dar a oferta, é isso que o texto está nos dizendo, que o povo deixou de dar a oferta, os sacerdotes estão lamentando, mas o povo está sem ofertas para dar porque não tem colheita. O povo de Israel pecou para que tudo isso aconteceu? Pecou porque praga não vem sem motivo, mas o fato é que do início do capítulo até o final vocês não vão ver Deus culpando Israel pela falta de ofertas ou de dízimo. O pecado de Israel foi outro, foi prostituição, idolatria, mas aqui é um caso onde realmente o texto não culpa Israel ou o povo de Deus por nada de dízimo ou de ofertas. O Senhor segue explicando a situação do solo, das colheitas, no versículo de número 11. Desesperem-se, agricultores, lamentem, produtores de vinho, sobre o trigo e a cevada, a colheita dos campos está perdida. As vinhas secaram, as figueiras murcharam, também as romãs, tamareiras e macieiras. Todas as árvores dos campos secaram e o povo perdeu a alegria. Acabou tudo. Versículo de número 13. Sacerdotes, vistam pano de saco e chorem. Lamentem vocês, servidores do altar. Venham, deitem-se em pano de saco durante toda a noite. Vocês que servem a meu Deus, pois a oferta de grãos e de bebidas foi retirada da casa do seu Deus. Proclamem um jejum sagrado, convoquem uma assembleia solene, reúnam os líderes e todos os que vivem na terra, na casa do Senhor, o Deus de vocês, e clamem ao Senhor o seguinte: oh não, o dia do Senhor está sobre nós, a destruição da parte do Todo-Poderoso está a caminho, a comida é cortada diante dos nossos olhos. Também o são a alegria e a felicidade da casa de nosso Deus. Perceba aqui, olha, a comida é cortada diante de nossos olhos, também o são a alegria e a felicidade da casa de nosso Deus. Por que o povo não estava levando oferta? Porque o povo do altar, os sacerdotes estavam tristes porque não tinha oferta. Porque simplesmente a comida foi cortada e não tendo comida, não tendo colheita, não tendo fruto do campo, não tem dízimo, não tem oferta. Versículo número 16. A comida é cortada de diante de nossos olhos. Também são a alegria e a felicidade da casa de nosso Deus. O grão da semente está o grão da semente está podre nos sulcos. Os celeiros estão vazios e galpões em ruínas, pois os grãos murcharam. Como os animais sofrem, os rebanhos de gado estão perplexos, pois não há pasto para eles. Os rebanhos de ovelhas também sofrem a punição. Senhor, clamo a ti, pois o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama incendiou todas as árvores dos campos. Mesmo os animais selvagens aproximam-se de ti ofegantes, pois as correntes secaram e o fogo consumiu os pastos no deserto. Perceba aqui que além da colheita está prejudicada, os rebanhos também estão, porque não há pasto. Os animais selvagens também estão prejudicados porque não tem mais rio. As correntes secaram e o fogo consumiu os pastos nos desertos. Ou seja, as correntes de água secaram, o pasto ele secou e o sol escaldante fez uma queimada. Então veja que do começo do texto até o final
Deus ele não culpa Israel por trazer oferta, por deixar de trazer ofertas. Muito pelo contrário, aqui o lamento é que a punição de Israel pelo pecado de idolatria, pelo pecado de prostituição, pelo pecado de roubo, de adultério, gerou em Israel a incapacidade de apresentar ofertas. E essa é a grande mensagem do livro de Joel. Que uma pessoa em pecado, sem comunhão sincera com Deus, não está apta para levar uma oferta para Deus. Enquanto os pastores fazem ao contrário, eles ensinam o livro de Joel ao contrário. Ensinam que você sempre está apto para levar uma oferta para Deus e de qualquer jeito, se você levar uma oferta para Deus, os seus pecados serão simplesmente apagados pelo poder do dinheiro. É isso que eles ensinam. Mas o livro de Joel ensina algo diferente. Ensina que Deus ele tirou a oferta da mão de Israel porque ele não aceita ofertas de quem não tem comunhão com ele. Deus ele queria que Israel primeiro fosse fiel no seu coração para depois ser fiel nas ofertas. Mas Israel não era fiel no coração, mas era fiel nas ofertas. Claro que não dá para ser fiel nas ofertas se não for fiel no coração. Mas o que eu quero dizer é que Israel nunca deixou de trazer ofertas para o templo. Porém, para Deus, como diz a sua palavra no livro de Samuel, o próprio profeta Samuel disse a Saul que Deus prefere mais obediência do que sacrifícios, mais obediência do que o dízimo, mais obediência do que qualquer oferta que você possa estender a mão e dar para Deus. Então, minhas irmãs, Deus vendo que o povo trazia ofertas, mas que o povo não trazia o seu coração, Deus também rejeitou a oferta. Enquanto eles não trouxerem o seu coração, Deus também não dará comida para que eles tragam diante de Deus, não dará gado para que eles sacrifiquem diante de Deus, não dará leite para que eles bebam diante de Deus, e não dará vinho para que eles se alegrem diante de Deus. Mas os pastores eles pregam o contrário. Você está acabado, sua vida está afundada em pecado. Comece a ser fiel nos dízimos e nas ofertas que sua vida vai se resolver. Mas não é assim, é totalmente ao contrário. Primeiro se conserte para depois você se apresentar diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o sacrifício do ímpio para Deus é abominação. Mas a oração do justo, não é nem o sacrifício do justo, mas só a oração do justo para Deus, diz o livro de Provérbios, que é contentamento. Deus fica contente. Então veja, que Deus não estava se agradando das ofertas de Israel. Então Deus não fez questão das ofertas de Israel e cortou a oferta de Israel, como diz aqui o livro de Joel. Chorem porque a oferta foi cortada. Deus cortou a oferta. Deus não aceitou a oferta. Ele barrou as nossas mãos para que a gente não dê mais oferta. E quer que eu prove que Israel sempre levou ofertas e sacrifícios a Deus, até mesmo nos seus piores momentos de decadência e de prostituição? Vamos ver então. Vou provar para vocês que o pecado de Israel não foi deixar de trazer oferta, mas pelo contrário, o pecado de Israel tornou-se levar oferta. Porque levar oferta, estando na condição de ímpio, estando na condição de desligado da comunhão de Deus, é abominação. Como ensina o livro de Provérbios e todas as irmãs aqui presentes sabem. Porém, eu quero provar para vocês que nos momentos de maior prostituição em Israel, de maior idolatria, Israel nunca deixou de trazer a oferta e esse se tornou um dos pecados de Israel. O problema de Israel não é que deixava de trazer a oferta, mas pelo contrário, trazer a oferta tornou-se ofensa para Deus. Então veja aqui, olha, no livro de Amós, no capítulo de número 2, versículo de número 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Livro de Amós, capítulo número 2, versículo número 6. Eis o que diz o Senhor. Por 3 crimes de Israel, não por 4, não reverterei. Por terem vendido o justo por prata e o pobre por um par de sapatos, por esmagarem a cabeça do pobre no pó e empurrarem os filhos dos humildes para fora do campo,
Pai e filho dormem com a mesma mulher, profanando o meu santo nome. Agora percebe aqui o próximo versículo de número 8. Deitam-se junto a qualquer altar com roupas tomadas como garantia de empréstimo, bebem vinho na casa de seu Deus, comprado com multas que eles impuseram. Então veja aqui. O texto aqui, quando fala deitam-se junto a qualquer altar com roupas tomadas como garantia de empréstimo e bebem vinho na casa de seu Deus. Quando o texto fala seu Deus, está falando de Deus com D maiúsculo, está falando do Deus Todo-Poderoso verdadeiro. Então veja que o povo, eles bebiam vinho na casa de seu Deus, na casa de Deus, né? O templo de Salomão, bebiam vinho e esse vinho era comprado com as multas que as pessoas colocavam umas sobre as outras. Perceba que multa era pecado, era proibido pela lei de Moisés. Um judeu não podia cobrar multa do seu próprio povo. Então eles compravam vinho, o dinheiro vinha de uma prática pecaminosa, eles pegavam esse vinho e iam no templo de Deus e bebiam lá. Lembra que as ofertas, o dízimo, tudo isso tinha que ser comido diante de quem? Diante do altar, diante de Deus. Quem desse o dízimo em vinho e qualquer coisa tinha que comer. Tá que o povo comprava realmente coisas para levar para casa de Deus, vinho, e bebia na casa de Deus o vinho. Porém, esse vinho era fruto de uma prática pecaminosa. Pais e filhos deitavam com a mesma mulher, esmagavam o pobre, a cabeça do pobre no chão, vendiam os seus parentes, os seus irmãos, que eram mais pobres, para comprar sapatos. E mesmo nesse tempo, Israel nunca deixava de trazer ofertas de vinho para Deus. Vamos ler novamente o livro de Amós, capítulo de número 4, versículo de número 4 também. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Amós, capítulo de número 4, versículo de número 4. Vão a Betel e cometam crimes. Vão a Gilgal e cometam mais crimes. Tragam seus sacrifícios de manhã e suas 10ª partes após 3 dias. Queimem pães fermentados como oferta de agradecimento e gabem-se em público a respeito de suas ofertas voluntárias. Pois isso é o que você gosta de fazer, Israel, diz o Senhor Elohim. Deus está zombando de Israel. Vai para Betel, comete crime, vai julgar, comete mais crime. Depois você vem aqui, traz seus sacrifícios, depois de 3 dias, traz dízimo, você queima pão com fermento, como oferta de agradecimento, e depois você se gaba das suas ofertas, pois é isso que você gosta de fazer, Israel. Agora, sabe o que é mais interessante? Que o livro de Amós, ele completa a profecia lá do livro de Joel. Joel está dizendo que o gafanhoto devorou tudo. Os ribeiros secaram, as correntes de água secaram por falta de chuva. As colheitas foram castigadas, não é verdade? A gente viu isso. Gafanhoto para lá, gafanhoto para cá. Não tem água, os ribeiros secam e até os animais selvagens estão sofrendo, os rebanhos estão sofrendo por falta de água e por falta de pasto, porque o pasto secou por falta de água. Sabe o que é mais interessante? Que o livro de Amós, nessa mesma passagem aqui, ele completa essa profecia. Se naquela hora, lá no livro de Joel, estava acontecendo, aqui em Amós já tem acontecido. Olha o que Deus fala, versículo número 4, novamente. Vão a Betel e cometam crimes, a Gilgal e cometam mais crimes. Tragam seus sacrifícios de manhã e seus dízimos após 3 dias. Queimem pães fermentados como ofertas de agradecimento. Gabem-se em público a respeito de suas ofertas voluntárias, pois isso é o que você gosta de fazer, Israel, diz o Senhor Elohim. Agora olha o que o Senhor diz, versículo número 6. Deixei seus dentes limpos em todas as suas cidades. Em todos os seus povoados não há nada para comer.
Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Quando Deus fala que deixou os dentes do povo limpo, é porque quem não come não suja os dentes, na verdade, não tem como sujar os dentes se não come. Versículo número 6 novamente, a gente segue o texto. Deixei seus dentes limpos em todas as suas cidades, em todos os seus povoados não há nada para comer. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Retive a chuva de vocês por 3 meses antes da colheita. Fiz chover em uma cidade e em outra não. Um campo recebeu chuva, enquanto o outro a chuva sumiu. De 2 ou 3 cidades cambaleavam à procura de água para beber, mas não havia o suficiente. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Castiguei suas colheitas, seus muitos jardins e vinhas com ventos escaldantes e doenças. Os gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Ainda assim, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Enviei contra vocês uma praga semelhante à do Egito. Lembra dos gafanhotos? Enviei contra vocês uma praga semelhante à do Egito. Matei seus rapazes à espada. Permiti a captura de seus cavalos e enchi suas narinas com o fedor de seus acampamentos. Entretanto, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Lembra da praga do Egito, do gafanhoto? Deus está comparando aquele tempo de Amós aqui, no livro de Amós, no livro de Joel. Veio os gafanhotos, e aqui Deus está comparando aquele tempo lá com o tempo da praga do Egito. Enviei contra vocês uma praga semelhante à do Egito. Matei seus rapazes à espada e permiti a captura de seus cavalos, e enchi suas narinas com o fedor de seus acampamentos. Entretanto, vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Deus enviou uma praga semelhante à do Egito, como é a dos gafanhotos, e Deus matou os rapazes à espada, como diz o livro de Joel, que uma nação poderosa veio e destruiu tudo, que é a Babilônia, que destruiu toda a cidade e matou muita gente em Israel. Agora, sabe o que é mais interessante? Que Deus diz em todo momento, no livro de Amós, que ele fez tudo isso para que o povo voltasse para ele. E aqui no livro de Amós, o povo continua dando dízimo e mesmo assim não se arrependeram. Mas apesar de cometerem crimes em Betel, cometerem crimes em Gilgal, matarem, roubarem, destruírem, assassinarem, continuam dando ofertas, ofertas mal feitas, porque não se pode oferecer para Deus pão com fermento, davam dízimo e depois ainda se gabava das ofertas que trazia. E Deus diz que isso é um costume de Israel, porque é isso que Israel gosta de fazer. Então a gente vê que não é uma coisa que Israel fez uma vez só, era um costume. No livro de Joel, a gente vê que até os animais selvagens estavam morrendo porque os ribeiros, as correntes tinham secado e seca por falta de chuva. Deus diz aqui no livro de Amós que reteu a chuva por 3 meses antes da colheita. Deus diz no livro de Joel que o gafanhoto quebrou tudo nas lavouras. Aqui Deus fala que enviou uma praga semelhante à do Egito, mas mesmo assim o povo não voltou. Os gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras, ainda assim vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que o sol escaldante, como não havia chuva, começou a fazer queimadas e a dar prejuízo. Da mesma forma, aqui também no livro de Amós diz: castiguei suas colheitas, seus muitos jardins e vinhas com ventos escaldantes e doenças. Ventos escaldantes. Não havia nada para refrescar. O sol estava pegando fogo. Ao que tudo indica, Amós, ele veio depois de Joel. Enquanto Joel estava vendo tudo isso aqui acontecer, Amós ele está passando por isso depois que aconteceu. E Deus está falando assim: olha, lá no passado eu mandei gafanhoto, que nem no Egito. Lá no passado eu sequei os rios. Lá no passado eu castiguei suas colheitas, matei seus rapazes. E mesmo assim vocês não se voltam para mim. E detalhe: o povo aqui continua trazendo dízimo.
Em Joel pararam porque não tinham mais colheita, mas aqui o povo volta, tem oportunidade e volta. Olha que coisa. Mas sabe o que é mais engraçado? Que a culpa não era somente do povo. Não era somente do povo comum. Porque Deus, no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Joel, Deus fala assim: ou são líderes, e depois ele vai falar para o povo, para os bêbados e para os agricultores e etc. O problema tinha começado nos líderes de Israel. Em outras palavras, os sacerdotes. Vamos ler o livro de Malaquias, que também fala sobre os devoradores, etc, etc, os gafanhotos. Livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 4. Olha o que Deus fala para os sacerdotes. Novamente, vamos ler. Assim saberão que enviei esta ordem para confirmar minha aliança com a tribo de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com Levi era de vida e paz, e eu lhe dei estas coisas. Era também de temor, e ele me temeu. Ele esteve maravilhado com meu nome. A verdadeira lei do Senhor estava em sua boca, e nenhuma desonestidade foi encontrada em seus lábios. Ele andou comigo em paz e justiça, e desviou muitos do pecado. Os lábios de um sacerdote devem salvaguardar o conhecimento, e o povo deve buscar a lei do Senhor em sua boca, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. No entanto, vocês se desviaram do caminho, fizeram muitas pessoas falhar em relação à lei do Senhor, corromperam a aliança dos levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, pois vocês não guardaram os caminhos e foram parciais na aplicação da lei do Senhor. Malaquias capítulo número 2, versículo número 8. Olha o que o Senhor diz, vamos ler novamente. No entanto, vocês se desviaram do caminho, fizeram muitas pessoas falar em relação à lei do Senhor, corromperam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Esse capítulo de número 2, especialmente ele, todo o livro de Malaquias é para os sacerdotes, mas especialmente o capítulo 2, Deus deixa muito, 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 muito claro que os sacerdotes aqui tinham corrompido a aliança de Levi, porque estavam fazendo o povo pecar contra a lei do Senhor. Se por uma hora a tribo de Levi tinha apartado o povo do pecado, ensinado a lei do Senhor, administrado os sacrifícios com grande responsabilidade, temor, paz e justiça, agora os sacerdotes não estavam ensinando o povo, e muito pelo contrário, estavam induzindo o povo ao pecado. Por isso que lá no livro de Joel, Deus fala assim: sacerdotes, vistam-se de pano de saco, lamentem vocês, reúnam o povo, vocês devem convocar uma assembleia, vocês devem jejuar, vocês devem se humilhar diante de mim. Livro de Malaquias, capítulo número 3, versículo número 8. Pode uma pessoa roubar a Deus, contudo vocês me roubam? No entanto, perguntam: como te roubamos? Nos dízimos e nas contribuições voluntárias. Eu já expliquei aqui em outra pregação o porquê desse texto ser somente para os sacerdotes. E os sacerdotes roubaram a Deus. O fato é que os sacerdotes roubaram a Deus. E qual é a maldição que Deus lançou sobre esse povo? Versículo número 9. Uma maldição está sobre vocês, sobre toda a sua nação, pois vocês me roubam. Levem todos os dízimos ao depósito para que haja comida em minha casa e façam um teste comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Veja se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa suas necessidades.
Por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes. Para vocês será uma terra de deleites, diz o Senhor dos Exércitos. Então vejam aqui que mais uma vez o Senhor chama os sacerdotes, assim como no livro de Joel, a lamentarem novamente, a se humilharem, a obedecer da maneira que é. Porque por causa dos sacerdotes, se eles forem obedientes, Deus repreende os gafanhotos. E sabe, os gafanhotos, além de atingir o povo, e atingir primeiro os sacerdotes, porque quando uma pessoa visse que o alimento estava acabando, ela não iria levar a oferta, ela ia se preocupar consigo mesma. Então chegou a hora que os sacerdotes foram atingidos e eles foram os mais atingidos, porque sacerdote não tem vinha, sacerdote não tem gado, sacerdote não tem nada, sacerdote depende das ofertas do povo. E se o povo não tem nada para dar, o sacerdote não tem para onde correr, não tem o que plantar, e ainda que plantasse, iria ser destruído porque Deus estava destruindo tudo. Os sacerdotes eles dependiam somente de Deus e do povo. E não tinham dinheiro para comprar, para ir para outra terra e comprar. Então, os mais atingidos nessa fome foram os sacerdotes, foram o povo do templo, que dependia somente das doações e ofertas voluntárias do povo. Visto que o povo não tinha nada para trazer, os sacerdotes também falhavam à força. Agora veja que Israel nunca deixou de trazer os dízimos e as ofertas. Então, o que foi que atraiu a praga que o Senhor mandou? O que foi que levou o Senhor a enviar devoradores, destruidores, gafanhotos de todos os tipos? Não foi a falta de dízimo, não foi a falta de oferta. Primeiro que a oferta é voluntária, né? Então não tem como você cobrar algo que é voluntário. E aqui no livro de Malaquias, não sei se vocês perceberam, quando Deus fala assim que estão roubando ele fala, vocês estão me roubando nas ofertas voluntárias e nos dízimos. O povo normal não tinha como roubar a Deus na oferta voluntária, porque algo voluntário não se rouba. Se eu deixar de levar algo que é voluntário, eu não estou roubando. Agora, se eu der algo voluntário e o sacerdote desviar, aí ele está roubando. Perceba que há algumas falhas nessa mensagem que diz que isso aqui é para o povo e não para os sacerdotes, que a gente não compreende e não tem explicação. É somente eles torcem o texto, mudam o significado e assim fica, e assim as pessoas aceitam porque não leem a Bíblia nem pedem a Deus discernimento. Portanto, vejam que a gente está agora num dilema. Se Israel levava dízimo, levava oferta, ainda se gabava disso, qual foi o grande motivo? O que foi que levou Israel a ficar numa pobreza tão extrema a ponto de não ter uma oferta para levar para Deus? O pecado, a prostituição, o adultério, tudo, a idolatria, o roubo, o assassinato, tudo isso. Uma igreja não deve se preocupar quem está dando ou quem está deixando de dar. Uma igreja, uma congregação de Deus de verdade, ela tem que se preocupar como está a vida espiritual das pessoas. Claro que a gente não pode obrigar uma pessoa a fazer o que é certo diante de Deus. Mas pelo menos se algum pregador que se respeita, se dá o respeito e dá respeito também, se preocupasse mais com ensinar a verdade para as pessoas, ninguém estaria preocupado com devorador, com destruidor, com nada disso. Até porque se essas coisas viessem por falta de oferta voluntária, então todos os pobres estavam condenados a serem pobres pro resto da vida e que os gafanhotos devorassem tudo deles. Porque uma pessoa pobre geralmente não tinha capacidade de dar nada além do dízimo.
E só dava o dízimo porque Deus deixou uma ordem que ano após ano, ou de 3 em 3 anos, levasse o dízimo. Tinha gente que só dava o dízimo, fazia o esforço, o maior esforço que conseguia, mas nada além do que a lei mandava, eles davam, porque eles não tinham a capacidade. É como o caso de Maria e José. A irmã Clarice, ela está aqui, ela sabe que Maria e José, eles deram a menor oferta que puderam para o templo, quando foram apresentar Jesus, e eles só não deixaram de dar oferta porque era o que a lei mandava. Mas eles deram a oferta mais baixa permitida porque eles não tinham nada mais para dar. Fizeram um esforço para cumprir com a lei do Senhor. Então veja que há pessoas, e a maioria das pessoas, porque nem todo mundo é rico, a maioria de todas as nações, até mesmo do povo de Israel, a maioria não são ricos, são pessoas como nós, normais, ou humildes, ou que têm suas contas para pagar, os seus filhos para alimentar. Então, eles, quando iriam cumprir a lei, cumpriam na base do possível, no esforço para cumprir aquilo que era obrigatório. Mas nada além disso, por muitas vezes eles não conseguiam dar oferta voluntária, oferta de acréscimo, oferta a mais do que a lei, do que a lei mandava, eles não conseguiam. Não tem como você dar de frente com esses ensinamentos que estão aí acerca do dízimo e da oferta. Tudo que eu posso explicar para vocês é que o devorador, o destruidor, o migrador e etc. não veio por causa da falta de oferta ou por causa da falta de dízimo. Muito pelo contrário. Israel adulterava de manhã e de noite vinha dar o dízimo. Isso foi o que irritou a Deus. A condição espiritual da pessoa. Deus, ele não quer saber de sacrifícios sem obediência. Porque para Deus, uma oferta, um sacrifício, algo, não era nada mais, nada além do que um reflexo da obediência que estava no seu coração. A oferta, grãos, bebida, carneiro, bode, tudo isso, boi, para Deus não era um presente, não era que eu estava dando para Deus e Deus estava um presente para mim, não. Deus só estava se agradando daquilo, porque aquilo era um reflexo do que eu estava sentindo por Deus. Mas quando eu não sinto nada por Deus e eu venho com um boi para apresentar diante de Deus, Deus rejeita. Porque o importante não é o boi, o negócio não é o sangue, não é a carne, não é os ossos, não. O negócio é o que está aqui dentro, a questão é o que está aqui dentro do coração. Qual é o significado desse sacrifício, Tiago? Qual é o significado desse boi? É o que eu estou sentindo, é a minha obediência. É cada vez que eu aparto meus olhos de olhar aquilo que não se deve, é cada vez que eu aparto minha mente de pensar aquilo que não se deve, é quando eu vivo em justiça. Esse boi, Senhor, eu sacrifico para representar ao Senhor aquilo que eu sinto pelo Senhor. Deus aceitava. Perceba que Deus aceitou a oferta da viúva, mas não aceitou a oferta dos ricos. Para Deus, a oferta da viúva foi maior do que a dos ricos. Por quê? Porque aquela viúva, com aquelas 2 moedas, conseguiu expressar uma tamanha obediência que nenhuma daquelas pessoas com milhares e milhares de moedas conseguiram. Então percebam, minhas irmãs, que há algo muito de errado, que não é ensinado aqui, algo de muito que é ocultado, que não é ensinado para as pessoas, mas Deus revela o que está em oculto.